Para quem não me conhece, eu sou o Tony, engenheiro responsável pela Parts Fox. Todos os assuntos técnicos são tratados diretamente comigo, através dos nossos vendedores e dos nossos canais de contato. Para que vocês entendam o assunto abordado nesse vídeo, preciso passar um pouco sobre grandezas elétricas. Corrente elétrica. Corrente elétrica são os elétrons em movimento sobre um condutor. Tensão elétrica é a força que empurra os elétrons num condutor. Resistência ou resistividade elétrica é a resistência à passagem da corrente elétrica. E a potência é o resultado do trabalho da corrente elétrica passando pelo condutor, multiplicado pela tensão que os empurra. Para ficar um pouco mais simples, uma maneira mais fácil de entender, imaginem um tubo, onde que você tem um fluido, água, qualquer coisa passando nesse tubo, e a gente estrangule com alguma coisa a passagem desse fluido. Esse estrangulamento se trata na área elétrica como resistência. A pressão daquele fluido a gente pode transformar, pode entender como tensão elétrica. E o próprio líquido em movimento seria a corrente elétrica, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, agora que já entendemos um pouco de grandezas elétricas, vamos abordar a parte de aquecimento elétrico. Como eu consigo fazer o aquecimento elétrico com tensão, corrente, potência e resistência. A resistência elétrica, como a gente já falou um pouco antes, ela é o estrangulamento ou a resistividade à passagem da corrente elétrica por um condutor. Então, quando há esse estrangulamento ou uma dificuldade na passagem da corrente elétrica, esse corpo, condutor, fio, qualquer material que conduza a corrente elétrica entra em aquecimento. Esse aquecimento pode ser imperceptível ou pode ser muito perceptível, através de luminosidade ou através de calor. Nessa abordagem a gente vai falar sobre o aquecimento utilizado em fornos, utilizado em fritadores, em diversos equipamentos onde que o resultado do trabalho tem que ser o aquecimento. Um forno de uma padaria, ele precisa ser aquecido para poder assar o nosso pão. Para fazer esse trabalho, a gente precisa de alguns componentes, tá? Então, já vou entrar em detalhes em alguns pontos onde você que é técnico consiga fazer manutenção e entender melhor o que você está instalando. Temos aqui uma resistência elétrica. Para muitos, isso aqui vai parecer uma corrente, vai parecer um objeto aqui bem flexível. Porém, este objeto é uma resistência elétrica fabricada com um fio resistivo. Esse fio é o exemplo que a gente deu anteriormente. Ele tem uma certa resistividade elétrica que quando eu aplico uma tensão empurrando os elétrons, esse corpo tem uma certa resistividade que vai fazer todo o corpo aquecer, transformando em calor ou até mesmo luz. Para ficar mais simples, isso aqui seria parte de um filamento de uma resistência da nossa lâmpada incandescente, antiga lâmpada incandescente. Porém, isso aqui é uma escala muito maior. A gente só fez de exemplo para vocês entenderem, tá ok? Então, esse aqui é uma resistência, esse objeto é uma resistência, aonde que ela é feita espiralada e a gente chama de espiral de resistência. Agora, pessoal, iremos falar um pouco sobre resistências tubulares. Esse é um modelo de forno doméstico. Anteriormente, eu expliquei sobre a espiral, e a espiral faz parte também das tubulares. Internamente, existe uma espiral
com diâmetro menor, de acordo com o tubo que vai ser utilizado. E existe um material de compactação que tem duas finalidades: fazer a transmissão de calor do elemento resistível de aquecimento para a área aquecida do tubo e inibir qualquer fuga elétrica, tá? Então, para diminuir a condutividade elétrica do exterior para o interior. Isso se chama isolação elétrica de uma resistência, tá ok? Temos aqui também uma resistência do modelo tipo flange, onde eu utilizo tubos parecidos com o que a gente já falou anteriormente do forno, porém é uma aplicação diferente. Alguns aquecedores, boilers para aquecimento de água, entre outros tipos de aplicação. Também utilizam o mesmo elemento interno para inibir qualquer tipo de fuga de corrente elétrica, tá ok? Então, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês alguns tipos de resistências elétricas. Espero ter ajudado, compartilhado um pouco do conhecimento. Ative o sininho, compartilhe e siga o nosso canal. Pode deixar sua dúvida aí embaixo nos comentários. Assim a gente vai mapeando e estudando todas as dúvidas. Tá ok? Um abraço e até mais.